Bom, como preencher essa sensação de vazio que talvez você esteja sentindo, né? Você vem sentindo uma sensação, nada parece te completar, há um vazio. Você tenta buscar em alguns meios e nada está funcionando para preencher isso daí. E essa sensação de vazio, ela vem muitas vezes com sintomas. Vamos começar pelos sintomas? Os sintomas geralmente são justamente de uma vida sem significado. Você se percebe assim? Sem um significado certo na vida? Sem conseguir ter exatamente um rumo, um norte? Está meio perdido? Esse é um dos sintomas dessa sensação de vazio. Mas tem também aquele desejo de fazer parte de algo, um algo que você também não sabe como explicar, como a gente mostrou aqui na tela ainda há pouco. E algumas pessoas, aliás, eu me arrisco a dizer que a grande maioria, quase 98, 99%, sentem uma necessidade espiritual. Mas aqui tem uma ressalva a se fazer. Porque dentro disso, você tem pessoas que são religiosas, mas que dentro da religião delas, de repente, por algum motivo, elas não estão conseguindo esse preenchimento, não estão com essa sensação de preenchimento a partir da religião, e aí podem ter diversos motivos, como estar numa religião com a qual ela não se identifica e ela só está lá porque foi a única coisa que ela conheceu a vida toda e ela tem medo de migrar para alguma outra religião, seja por uma pressão familiar, do meio social em que vive, ou seja porque realmente medo pelo medo, não quer ir para o desconhecido, só quer ficar naquilo que ela conhece, mesmo que ela não esteja satisfeita por ali, mesmo que ela não se identifique com aquilo. Você tem também as pessoas que não têm exatamente uma religião, mas são pessoas espiritualizadas, pessoas que a gente chama de espiritualistas, acreditam em algo maior, que chamam muitas vezes de Deus, o universo. Eu gosto de trazer e trouxe um conceito, inclusive no vídeo anterior, falando sobre o casal criador, o todo, né? Algumas pessoas acreditam nisso, em algo maior do que elas, em algo que criou tudo isso que existe, né? Mas elas não têm exatamente uma religião, mas elas acreditam em algo maior. Mas talvez ainda não estejam ainda desenvolvendo muito isso aqui, apesar de serem espiritualistas. E tem aquelas pessoas que são os ateus, né? Não acreditam num Deus, não acreditam num algo maior, são mais lógicos, mais teóricos, acreditam mais nos meios científicos, essa coisa toda, e não tem nenhuma linha religiosa ou espiritual, não acreditam em nada disso. E esse ponto dos ateus é um dos principais pontos que a gente vai discutir, porque apesar de serem ateus, muitas pessoas que se classificam como ateus estão sentindo uma necessidade espiritual. E muitos estão sentindo uma estranheza em relação a isso, porque fica num conflito. Poxa, eu sou ateu, mas estou sentindo uma necessidade espiritual. Será que isso é normal? E começa a questionar outras pessoas que também são ateus, se é assim mesmo, né? Tem algo aqui estranho e a gente vai entender isso um pouco melhor. Será que essas pessoas que são ateus, será que eles têm como se inclinar para uma necessidade espiritual se eles não acreditam em Deus, não acreditam em nada maior do que eles, não têm uma religião? Será que é possível? É isso que a gente vai tentar entender aqui também mais adiante. Tá? Então, esses são alguns dos sintomas principais quando as pessoas sentem esse vazio. E por que essas pessoas sentem esse vazio? Por que elas sentem isso? Porque elas não estão satisfeitas com a vida que elas levam. Elas não estão satisfeitas com a vida profissional que elas levam, muitas vezes, como aqui está classificado. E dentro dessa questão profissional, por exemplo, ela pode não estar satisfeita porque a carreira, a profissão em que ela está, não faz sentido para ela. Simplesmente não faz sentido. Ela está naquela profissão, ela está naquela empresa, ela está naquela carreira, de repente, há anos.
mas nunca fez sentido aquilo para ela. Ela de repente foi empurrada, jogada por uma pressão familiar ou social, ou um impulso que era de muito antes, quando ela não se conhecia muito bem. De repente ela ainda não se conhece bem e por isso tá ali meio que batendo cabeça, e ela tá ali em algo que não faz sentido para ela. Pode ser também que essa profissão, essa carreira, ou empresa onde ela atue, por exemplo, ou o negócio que ela tem, porque pode ser um empreendedor, um empresário, e tem ali o seu negócio, pode ser que isso já tenha feito sentido para ela em uma fase da vida dela, de repente também durante anos, mas agora já não faz mais sentido. Então, ela tá ali, né, meio perdida, não faz mais sentido, mas já fez. Poxa, eu deixo isso para trás, tudo isso que eu construí. Pô, como é que eu vou fazer isso? O que as pessoas vão pensar de mim? E eu mesmo, como é que eu vou fazer outra coisa se isso foi o que eu fiz a vida toda? Se esse aqui é o meu habitat natural, é o que eu conheço. Então tem isso. Agora, tem também aquelas pessoas que estão simplesmente perdidas e não se conhecem. Elas simplesmente estão perdidas e não se conhecem. Já vai pescando aí se alguma dessas coisas, se você se enquadra em algum desses motivos aqui. Então tem aquelas pessoas que estão perdidas, elas nem fizeram escolha nenhuma sobre nada, estão só esperando algo, alguma coisa que nunca vem, porque elas estão simplesmente perdidas, porque essas pessoas são as que menos se conhecem. Geralmente se conhecem até menos do que essas pessoas daqui e essas pessoas daqui. Pelo menos quando tange profissional. Ou pode ser que esse não estar satisfeito com a vida que leva, pode ser que esteja relacionado aos relacionamentos. E aí pode ser os relacionamentos nas mais diversas esferas, né? Pode ser no relacionamento amoroso, né? O casal, né? O marido e a mulher, né? O marido e a esposa, o marido e o marido, a esposa e a esposa, não estão ali, né, conseguindo se encontrar, ou então não está mais fazendo, nunca fez sentido aquele relacionamento. Foram duas pessoas que se juntaram, de repente porque estavam procurando um relacionamento, e, enfim, por falta até de conhecimento próprio também, entrou num relacionamento que também não fazia sentido, que nunca fez, mas achava que tinha que estar com alguém, não queria ficar sozinho, e aí entrou num relacionamento. E aqui, por favor, estou falando isso sem nenhum julgamento, é apenas um fato, isso realmente acontece a muitas pessoas. Ou pode ser que o relacionamento amoroso também já tenha feito sentido, mas agora não faz mais sentido. Só que a pessoa também não sai desse relacionamento, não tem a coragem, ou então também não tem a coragem de tentar resolver o problema que está acontecendo no relacionamento, né? Porque de repente não é também necessariamente uma de se separar, divorciar ou terminar, mas tentar resolver, aparar as arestas, fazer algo em relação a isso, né? Mas pode ser que não faça mais sentido e as pessoas têm que conversar e aí cada um seguir o seu caminho. Pode ser também que sejam nas amizades, nos lugares que a pessoa frequenta, que não fazem mais sentido, né? Quantas pessoas estão com amizades, lugares que frequentam, que de repente não fazem sentido, né? Não fazem sentido nenhum, mas elas vão por um senso social, de cumprir um papel social, de não ficar chato. Ah, mas vai ficar chato se eu não for. Ah, se eu não for vai acontecer isso. Pô, eu vou furar com fulano. Mas não era o desejo dela estar ali. Não era o desejo dela estar naquele momento com as pessoas. Mas ela não se respeita porque ela não quer desagradar o outro. Ou pode ser também que aquelas amizades já tenham feito sentido para a vida delas, mas agora já não fazem mais também. Mas a pessoa continua naquela de, sabe, tá ali ainda se envolvendo, mas isso está causando um desgaste, né? Uma fadiga mental, emocional e tudo mais. E tudo isso vai criando um vazio porque a pessoa nunca consegue se encontrar, porque ela tá só vivendo um ciclo repetido em coisas que não fazem mais sentido para ela o tempo inteiro, porque ela não consegue sair.